Como expliquei no domingo passado, nós vínhamos expondo Romanos, capítulo 12, e nós pulamos os versos 9 até o verso 21, para ouvir a exposição de Romanos 13, que foi domingo passado, e assim termos uma perspectiva sobre o nosso momento e a situação política da vida da nossa igreja. Mas agora vamos voltar ao nosso texto regularmente. Então hoje nós vamos ler dos versos 9 até o verso 21 do texto na sequência e vamos meditar nessa sessão, tá bom? Romanos 12, de 9 até o verso 21. Diz assim a palavra de Deus: o amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. E pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. A exposição de Romanos 13 que eu já fiz não foi uma exposição fácil de fazer. Afinal, o clima no país é tenso, tantas coisas acontecendo, uma polarização cultural, social, difícil. A gente não sabe direito a respeito do nosso futuro como nação. Mas faço uma confissão para vocês, irmãos. Essa aqui é muito mais difícil. Muito mais. As nossas relações pessoais dentro do corpo de Cristo, as nossas relações como irmãos, como remidos, como salvos, elas precisam ser sempre pensadas, esclarecidas, trabalhadas e, sobretudo, confrontadas no espelho da palavra de Deus. E quando essas coisas não acontecem, a igreja se perde, o amor se esfria. E se fosse para escolher entre o Estado e a nação, e a igreja de Cristo, você não tem a menor dúvida. A igreja de Cristo pode ser saudável em qualquer nação.
A igreja de Cristo, ela pode ser saudável e verdadeira em qualquer situação. Até quando ela é perseguida, até quando ela é massacrada, até quando ela é maltratada pelo mundo, pelo Estado, pelos homens, pela cultura. A igreja de Cristo, ela precisa continuar manifestando o amor de Cristo, e o amor de Cristo é manifesto na verdade dos nossos relacionamentos e do amor que nós temos uns pelos outros. E o nosso testemunho, irmãos, se torna extremamente complicado. Porque o mundo nos julga por aquilo que nós cremos, por aquilo que nós manifestamos publicamente com a nossa boca e dizemos ser, mas eles olham a maneira como nós agimos. E eu já vi isso frequentemente. Pessoas novas que chegam na igreja, eles olham o nosso verniz, falam assim, puxa, que bonito isso tudo, né? Que bonito tomar café juntos, que gostoso fazer essas coisas, são mesmo bonitas e gostosas. Mas aí eles começam a olhar e nos conhecer e ver o nosso interior. Eles começam a ver a nossa casa, eles começam a ver as nossas relações. E eles ficam desapontados. Por quê? Porque nós insistimos em não fazer cumprir a palavra de Deus conforme está nesse texto. O apóstolo Paulo já nos disse que nós, todos, sejam os judeus que tinham a palavra de Deus, que tinham as escrituras, que tinham a lei, que tinham a religião, sejam os gentios, que eram considerados os pagãos, aqueles que não sabiam nada de Deus, que adoravam outros deuses, todos estavam perdidos e estavam debaixo da condenação de Deus, porque nas coisas que tinham à sua disposição, não conseguiam ver a luz de Deus. Então o apóstolo Paulo apresenta qual é a solução de Deus para o problema do homem. Aquele meio, aquele instrumento que serve para a nossa salvação, que é Deus nos dá o presente da fé, para que nós, pela graça, possamos receber a justiça de um Redentor que é Jesus Cristo. E assim, então, nós conhecemos a solução, e nós que somos igreja de Jesus Cristo, nós não só conhecemos, nós recebemos, nós desfrutamos a solução da justificação pela fé. Eu sou salvo. Eu tenho a paz com Deus, eu tenho acesso, eu posso conversar com Ele todos os dias, eu posso me relacionar com Ele, e agora, mesmo no meio da tribulação, da dor e da luta, eu posso ter a alegria no meu Salvador. E com isso, então, o apóstolo passa a nos mostrar como devemos desenvolver a nossa vida cristã. Como é que nós vamos viver nesse mundo, agora acompanhados pelo Espírito Santo de Deus, orientados pelo Espírito Santo de Deus, lutando contra o pecado, lutando contra a carne e tendo a convicção plena e absoluta da nossa salvação. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu posso dormir com essa verdade na cabeça, porque ela é uma verdade absoluta de Deus. Nem eu consigo me arrancar das mãos de Deus. Nada pode me afastar desse amor maravilhoso do Senhor. Quando Paulo termina essa sessão explicando essas coisas, ele mais uma vez volta agora a explicar a situação dos judeus, e extensivamente nós estudamos essa situação, qual é o projeto e o plano de Deus para aquela nação, e para os israelitas no Antigo Testamento. E finalmente, então, chegamos no capítulo 12. No capítulo 12, o apóstolo Paulo passa a nos falar de relacionamentos. Sabe por quê? Eu já expliquei isso para vocês no domingo passado. Lembrando daquela tensão explicada por Tiago, lembra?
Tiago fala sobre a fé e as obras, ele fala assim, você fala que tem fé, eu falo que tem obras. Mas a fé e as obras são contrárias? Não. As obras são uma manifestação da nossa fé. Então Tiago diz assim, mostra-me a tua fé. Cadê? Você vai me mostrar com o quê? A única coisa que eu posso dizer, eu tenho fé. E Tiago fala, então eu pelas minhas obras eu mostro que tenho a fé. Ou seja, o ponto é que a fé é manifestada por meio das nossas obras. Agora, a grande pergunta é como é que as nossas obras podem ser confirmadas como obras que são diferentes das obras que os homens fazem para se salvar. Porque a gente sabe, as pessoas estão aí no mundo fazendo aquele negócio da balancinha, né? Quanto mais bem eu fizer, mais Deus vai me dar, e aí no fim Deus vai pesar, o que pesou mais? Se as minhas obras forem melhores, eu chego no céu. Essa é a religião das obras. Paulo condena a religião das obras. O que ele diz é que agora as obras que eu faço, elas devem ser o quê? Resultado, fruto da fé que Jesus Cristo me deu. Então, pelas obras é que eu manifesto a minha fé. A pergunta que eu tenho para você é a seguinte: como é que você sabe, como é que eu sei que as obras que eu faço não são ainda uma tentativa de me salvar e justificar diante de Deus? Como é que você sabe disso? Será que você não está tentando se salvar, não? Será que você não está tentando vir à igreja domingo após domingo e dizer assim, não, se eu ficar lá eu vou manter o meu lugarzinho no céu? Será que você não dá as suas ofertas e seus dízimos dizendo assim, se eu mantiver isso, Deus vai manter o meu nome no livro da vida, se eu parar, Deus vai cortar o meu nome do livro da vida? Como é que você sabe que a sua fé é uma manifestação e uma declaração específica e clara de que você é salvo em Cristo? Suas obras são um resultado e não uma tentativa. É isso que Paulo vem nos dizendo aqui. É isso que Paulo vem dizendo. Isso é manifestado e eu sei que as minhas obras não são uma tentativa de conquistar a minha salvação. Isso é confirmado pelos meus relacionamentos. É nos relacionamentos que nós mostramos a veracidade das nossas obras. Lembra do Senhor Jesus dizendo? João dizendo, olha, se você disser, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão, qual é a conclusão de João? A sua fé é falsa. É falsa. Não funciona desse jeito. Então o apóstolo no capítulo 12, ele fala da nossa relação com Deus, quando eu entrego a minha vida, não como uma tentativa de conquistar a salvação, mas porque eu fui salvo, eu entrego a minha vida como um sacrifício vivo, santo e agradável na presença de Deus. Quando eu aprendo a viver no corpo de Cristo, pensando de mim mesmo de uma maneira que convém, ou seja, eu aplico, eu uso os dons que Deus me deu no corpo de Cristo, para o serviço no corpo de Cristo, e eu penso de mim mesmo com moderação. Eu penso comigo na medida da fé que Deus me deu para exercer o ministério que Deus me deu, com os dons que Deus me deu. Isso impede que eu queira ser outra pessoa. Isso impede que eu cobice outros dons. Isso impede que eu olhe para o outro como se ele fosse maior ou menor do que eu, porque esse é o ponto. Porque às vezes a nossa maneira de manifestar o nosso orgulho é pela autodepreciação. É pensando de você aquém do que convém. Uma manifestação falsa de orgulho, que é orgulho absolutamente. Não, eu sou um coitadinho, eu não sou nada, eu não sou ninguém.
Isso é chamado, meus irmãos, de falsa modéstia. Eu sou o que sou por causa de Cristo. Eu uso aquilo que Deus me deu, nos dons que Ele me concedeu, para o serviço no corpo de Cristo. E assim, eu sirvo ao corpo. E agora então, nessa sessão que estudamos hoje, dos versos 9 até o verso 21, o apóstolo Paulo diz como é que eu vou manifestar isso de verdade. E como é que eu vou lidar com as contradições do meu coração. Sabe por quê? Porque é fácil dizer assim, amemos uns aos outros, eu tenho que amar todo mundo igual. Só que nós somos complexos, né? Eu queria que eu fosse só uma mente. Lembra do Dr. Spock, que era absolutamente racional? Então ele sabia, ele definia amor e ele diz, eu vou amar. Né? Nós não somos assim, nós somos todos o quê? Complexos. Sentimento, coração, emoção. E aí sabe o que acontece? Eu tenho facilidade para amar um e tenho dificuldade para amar outro. Na minha cabeça, no meu coração, tem gente que é facilmente amável por causa das minhas empatias e simpatias. Mas tem gente que não é amável igual o outro. E é interessante que nem nisso nós somos iguais, né? Porque a gente consegue, uma pessoa consegue amar um e o outro consegue odiar aquela mesma pessoa. E vice-versa. Nós somos complexos. Como é que a gente lida com essa contradição do coração? Por isso eu falei, esse texto é mais difícil do que o outro. Muito mais difícil. E o apóstolo Paulo então vai mostrar como dentro da família de Deus nós vamos nos amar, e aí depois ele vai nos dar a pedra final de teste, que é ensinar a amar o inimigo. E esse é o nosso grande desafio nessa manhã. Primeiro, nossa relação uns com os outros na demonstração do amor na família de Deus. Como é que funciona esse negócio? Irmãos, o amor é o alicerce sobre o qual nós construímos a comunidade dos justificados em Cristo ou a família da fé. E Paulo nos fala de 3 temas aqui sobre esse verdadeiro amor. Ele tem que ser sem hipocrisia, ele é cheio de cordialidade verdadeira e ele é um amor que sabe trabalhar a honra e nunca o desprezo. Como é que funciona esse amor verdadeiro? O apóstolo Paulo diz assim, o amor seja sem hipocrisia. É muito interessante quando a gente olha esse texto na língua original, porque várias dessas palavras que aparecem aqui no português como 3, 4 palavras, elas são no grego uma palavra só. O grego consegue, essa ideia de seja sem hipocrisia, é um verbo no grego. E a palavrinha que aparece aí, hipocrisia, ela é muito fácil na nossa boca, quando a gente fala de quem? Dos outros, né? É muito fácil usar essa palavra. De onde vem essa palavra? A palavra hipócrites, na verdade, significa usar uma máscara. No teatro grego, eles, não é politicamente correto, eu sei que vai ser um problema, só homens faziam o papel no teatro. E aí, então, quando um homem tinha que representar um papel de uma mulher, ele usava o quê? Um hipocrites. Aquela mascarinha que coloca assim com aquele pauzinho na frente do rosto. Ou seja, você representa quem você não é. Essa palavra também é muitas vezes traduzida para nós com a palavra do latim, sincero. O que é a palavra sincero? Também tem uma origem histórica, é o famoso artesão ou o carpinteiro que trabalhava com madeira e fazia móveis. E ele pegava um pedaço de madeira para fazer um móvel e quando ele ia vender, ele dizia assim, meu móvel é sincero. Ou seja, eu não coloquei cera,
Eu não tapei o defeito da madeira com cera, ele é sem cera. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. O nosso amor, ele tem que ser sem máscara, o nosso amor tem que ser sem cera. Nós não devemos, na nossa comunidade, ser apenas polidos, porque isso é um desejo social que nós temos, afinal nós somos um povo educado. Nós precisamos aprender a não usar o verniz na frente e a fofoca nas costas. Nós precisamos aprender, é um aprendizado, porque isso não é natural no nosso coração pecaminoso. A amar com firmeza. Um amor que sim, confronta os problemas, mas que ao mesmo tempo entende que o amor cobre ou encobre uma multidão de pecados. É uma aprendizagem, é uma escola, é uma vida de aprendizado. E essa vida de aprendizado, ela acontece no meio do corpo de Cristo. Então, o amor seja sem hipocrisia. Nós precisamos aprender a amar. De novo, chegamos naquele momento. Mas, pastor, o meu coração não ama fácil assim. Eu sei disso. Eu conheço o meu coração. Ele também é assim. Mas eu preciso aprender a educar o meu coração e a treinar. E o apóstolo Paulo, então, vai nos ensinar como fazer isso. Ele usa aqui um par de palavras, ou um par de expressões muito interessante. Ele usa ódio e amor. Olha aí no próprio verso 9. Detestai, odiai o mal. Eu tenho que aprender a odiar o mal. E eu faço isso aprendendo a me apegar ao bem. Isso é um exercício da mente para o coração. Eu aprendo na mente e eu aplico para o coração. Eu me encontro com as situações, eu me encontro com as pessoas, eu entendo os meus sentimentos e em nome de Jesus eu digo assim, eu vou trabalhar essas coisas na minha vida, porque esse irmão, essa irmã, para mim não é tão amável. Odeie o mal. Só que quando você guarda no seu coração o mal, você ama o mal. Então é um exercício que eu e você temos que fazer todos os dias. Olhe para o seu irmão e lembre-se que ele veio da mesma origem, da mesma raiz que você, do mesmo poço de pecado, do mesmo lamaçal, da mesma morte que você veio. Lembre-se que você não é melhor do que o seu irmão em nada dessas coisas. Lembre-se que você precisa chegar diante de Jesus Cristo, pobre, miserável, para ser recebido por Ele, assim como seu irmão. Queridos, é um exercício que precisamos fazer. Detestar o mal, começa em detestar o mal em nós mesmos. Mas também significa detestar o mal no outro. Sabe por quê? Porque quando nós amamos o outro, nós temos uma tendência de quê? Apagar o mal do outro, não é isso? Eu gosto tanto dessa pessoa, eu amo tanto essa pessoa, eu amo tanto a minha esposa, que mesmo que se houvesse, está vendo que é uma hipótese impossível, tá? Qualquer mal dela, tá? Eu iria detestar o mal nela. Porque a minha tendência de querer agradá-la é começar a fazer o quê? A abraçar o mal dela. Afinal de contas, eu não quero que ela se machuque, eu não quero confrontar. Então eu começo a abraçar o mal do próximo. E aí nós nos tornamos cheios de preconceitos no amor. Eu olho com bons olhos quem eu amo, e eu olho com maus olhos quem eu não amo. Não está sendo assim na política?
Não são assim as nossas idolatrias? O meu candidato, eu só vejo coisa boa. Não interessa o que ele faça. Eu aprendi a amar o meu candidato. Ele é perfeito. Agora o outro é o filho do cão. É a encarnação do demônio. Transfira isso para as relações pessoais, você vai ver que a gente faz a mesma coisa. Então nós precisamos aprender a fazer esse exercício de detestar o mal em nós, detestar o mal no outro e aprender a nos apegar ao bem. Como é que a gente faz isso? O apóstolo Paulo vai começar a nos ensinar a partir do verso 10. Ele diz assim, em primeiro lugar, nós precisamos aprender, se o amor tem que ser sem hipocrisia, nós precisamos aprender a nos amar cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, um amor que sai do coração e é um amor que é amor de irmão. Amor de irmão é o que resiste no fim da história. Só que a gente sempre pensa no amor de irmão, só o irmão da carne. E o amor que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, esse amor de irmão, esse amor fraterno, tem que ser o que subsiste na igreja. Por que em casa, às vezes, é mais fácil esse amor subsistir? É mais fácil esse amor subsistir em casa, porque a gente é obrigado a ter família, né? Aquela velha história, família eu não escolho. Então eu vou ter que viver, a gente pode até viver separado, longe. Na hora do aperto a gente vai para quem? A gente vai para o irmão, né? Mesmo que a gente seja brigado. Eu não gosto do meu irmão, sabia? Mas se alguém brigar com ele, eu entro na briga. Geralmente é assim, não é um caso 100% genérico, mas quase sempre é assim. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós precisamos aprender a nos amar com esse amor de irmão, no qual nós vamos, aqui é a parte que o irmão não funciona, preferindo-vos em honra uns aos outros. O que significa preferir em honra um ao outro? Eu tenho que aprender que eu tenho um compromisso de amor, essa ideia de amar cordialmente, e que eu tenho uma devoção a esse amor, a essa fraternidade do meu irmão, e eu aprendo então, e aqui é que os irmãos geralmente falham, eu aprendo a colocar o outro na frente. Honrar o outro é exatamente isso. Foi isso que nós vemos no texto de Filipenses, no capítulo 2. Foi isso que Jesus Cristo fez. É isso que é requerido de nós. Aprender em humildade a considerar o meu irmão a minha frente. Isso não significa que eu tenho que endeusá-lo, que eu tenho que me sentir ou me colocar menor. O apóstolo Paulo já falou isso. Eu tenho que pensar de mim o quê? O que convém, nem acima e nem abaixo. Mas eu tenho que me aproximar do meu irmão em humildade, quebrantamento, desejo de amar o outro. Eu quero amar o meu irmão, porque eu tenho um Salvador, porque eu tenho um Senhor que me disse que eu tenho que fazer isso, e eu tenho que amar o meu irmão menos amável. Honrar o meu irmão significa ouvi-lo. Amar o meu irmão significa juntar a minha esperança, a minha alegria, o meu temor a ele. Já passou por essa situação que tinha uma pessoa que você tinha uma imagem terrível dela e de repente teve um dia que você teve uma oportunidade por alguma circunstância de conversar com ela? E aí você chegou para outra pessoa da sua intimidade, sua esposa, seu marido, alguém da sua casa ou outro amigo, e fala assim, sabe que eu conversei com aquela pessoa, ela não é tão ruim assim? Já passou por isso? Muitas pessoas já falaram isso ao meu respeito. Eu não tenho uma imagem pública muito boa. Esse pastor aí parece que tem o nariz empinado, olha os outros por cima, olha tá a altura do púlpito, né? E às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, eu achava que você era bem pior. Não é que eles estão dizendo que eu sou bonzinho, não. Eu achava que você era bem pior do que isso. Quantas vezes o meu coração já foi quebrado numa conversa?
Quantas vezes o meu coração já foi lapidado por Deus no compartilhar a lágrima com o outro? Já compartilhou lágrima? A gente gosta de compartilhar sorriso, né? Compartilhar sorriso é a coisa mais boa do mundo. Rir junto, contar piada, é gostoso mesmo, é bom. Nós temos que aprender a compartilhar a alegria, mas quando nós compartilhamos as lágrimas, nós aprendemos a nos disciplinar. Quando nós vemos a miséria do coração do outro, nós começamos a nos concentrar mais na necessidade do outro do que na nossa própria necessidade. É isso que o apóstolo Paulo vai apontar lá na frente. Olha, você tem que ter o mesmo sentimento uns para com os outros, não sejam orgulhosos. Alegrem-se, chorem juntos. O verdadeiro amor, ele funciona dessa maneira. O problema é que nós somos cristãos, mas muitas vezes nós nos fazemos indianos. Sabe como é que funciona a sociedade indiana? A sociedade indiana, pelo menos originalmente ou tradicionalmente, historicamente, ela funciona por castas. Então tem a casta A, B, C e D. E não existe movimento de casta. Se você nasceu X, você vai ser X. Se você nasceu em tal casta, você vai ser essa casta até morrer. E aí nós nos tratamos nesse sistema. Se você não é amável como eu gostaria que você fosse amável, eu vou te tratar sem amor até no fim. E o que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui é que nós precisamos aprender a amar o nosso irmão. E isso é um aprendizado, essa é uma necessidade. Esse amor tem que ser amor comprometido, esse amor tem que ser amor que se revela em atos de serviço. Olha o verso 11, no zelo, na maneira como você expressa, no seu fervor, não se afaste. A gente não faz isso? Quem eu gosto na igreja eu vou procurar. Quem eu não gosto, vou deixar de lado. Às vezes a gente conta vantagem, né? Opa, hoje eu consegui não me encontrar com o fulano de tal. Porque eu tenho um problema no coração contra essa pessoa. Ela não é amável como eu gostaria. Ela não corresponde às coisas que eu gostaria de ver em alguém. Ela não pensa como eu penso. Então, eu vou ser ausente. Eu vou procurar não servir essa pessoa. E então eu não vou exercitar a paciência, eu não vou compartilhar as necessidades dos santos. Olha, lá na igreja até que eu consigo amar, mas hospitalidade cai fora. Não pratico a hospitalidade para com os meus irmãos. E no verso 14 o apóstolo Paulo diz, ele começa a introduzir o próximo tema, ele diz assim, abençoai os que vos perseguem. Às vezes tem quem pega no pé da gente, né? Abençoa, aprende a ser uma fonte de graça. Aprende a articular a graça de Cristo naquilo que você fala do outro e para o outro. E esse, queridos, não é um exercício fácil, não. Porque naturalmente a nossa língua que veio do mundo do pecado, da morte, da escravidão do pecado, ela é pronta para quê? Para soltar veneno. É isso que Tiago diz. Então é muito mais fácil eu falar mal do que eu falar bem. Mas o meu sacrifício pelo meu irmão, ele tem que ser um sacrifício nas minhas emoções, nas minhas ações, e muitas vezes, um sacrifício daquilo que eu acho que eu tenho direito. Um sacrifício dos direitos. Mas se eu quiser, em atos amorosos de serviço e hospitalidade, aprender a amar, eu vou ter que aprender a imitar Cristo. Não é isso?
É isso que o Senhor Jesus fazia. Eu tenho que ter o mesmo sentimento uns para com os outros, aprender a não ser orgulhoso, como o meu Senhor Jesus não foi orgulhoso, sendo Ele o próprio Deus, esvaziou-se. Para quê? Para servir. Então deixa eu falar aqui, no final desse ponto, qual é o grande segredo da aprendizagem do amor, para que as suas obras sejam um reflexo da fé verdadeira. Sirva o outro com alegria. Quem aprende a amar é quem aprende a servir. Quem aprende a amar é quem se coloca no serviço do outro. Quem aprende a amar é quem tem a disposição de servir, não por obras que sejam uma compra de salvação, mas por obras que são um reflexo do amor de Cristo. É isso que a gente precisa ver aqui na Igreja Presbiteriana da Barra Funda, todos os dias. É isso que o seu pastor, o reverendo Mauro, precisa aprender todos os dias. É isso que cada ovelha que está aqui hoje, nessa manhã, e que também não está, precisa aprender. E aí o apóstolo Paulo, dando sequência, ele coloca essa nossa relação no teste. Ele diz assim: então, você vai aprender a amar o seu amor, e para aprender a amar o seu irmão na família de Deus, você então agora, você vai precisar aprender a amar o seu inimigo. Você tem inimigos? Eu não sei como é que funciona isso na sua vida. Eu sei que tem gente que não gosta de mim de jeito nenhum. Prefere ver o cão do que me ver. Não gosto dessa pessoa. Não gosto do jeito dela, não gosto das maneiras dela, não gosto da teologia dela, não gosto da igreja dela, não gosto dessas coisas. Então, essa pessoa constrói aí uma inimizade. Não gosto do jeito que me tratou, não gosto do jeito que devia ter me dado atenção e não deu, me desprezou. São várias. E o apóstolo Paulo, então, passa a dizer como é que eu aprendo a amar um inimigo. E ele diz, e ele começa e termina com o mesmo tema. Se você olhar no verso 17, ele diz assim, olha, não torne, não devolva a ninguém o mal. Ou seja, não paga mal com mal. Então aqui vem uma primeirinha expressão que é tão típica na nossa língua e na nossa boca, que nós gostamos de repetir. Bem feito. A gente faz isso, não faz? Entendeu? Bem feito. Eu falei para você. Eu te disse isso. Eu te alertei. A gente faz isso em casa. Ou não? Aquela famosa maldição de mãe, lembra? Eu falei. Bem feito. Está doendo? Bem feito. A gente faz isso. Mas a gente faz isso também na igreja. A Escritura diz, você está pagando mal com o mal. E o verso 21 termina com o mesmo tema. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então, tudo que está aí no meio, do verso 17 ao 21, é a maneira que Paulo nos ensina como eu devo não pagar o mal com o mal e me esforçar exatamente para amar o inimigo. Então, a primeira coisa, como é que você precisa encarar essas coisas? Primeiro conceito, querido, que você precisa aprender aqui, é que para ganhar essa guerra você tem que perder. Isso requer que você aprenda no corpo de Cristo, que você aprenda com o Senhor Jesus Cristo, essa humildade que Ele exerceu. Ah, pastor, mas é difícil. Concordo com você. É complicado mesmo. Mas isso faz parte desse processo no qual o Senhor Deus e o Senhor Jesus Cristo e o próprio Espírito Santo estão nos ensinando a usar o amor de Cristo em benefício do corpo de Cristo.
Daqui a pouquinho nós vamos tomar ceia. Esse é o momento em que nós podemos ser mais abençoados na nossa vida cristã ou mais malditos. É isso que o apóstolo Paulo ensina. Ele diz que quem come e bebe dessa ceia que é de Jesus Cristo, sem discernimento, come e bebe para si o quê? Juízo. E qual era o problema que o apóstolo Paulo estava tratando lá em 1 Coríntios? É que os irmãos estavam deixando de amar o seu próximo. E ele diz assim, não é à toa que no meio de vocês tem gente doente e tem gente morrendo. Eu não posso diminuir aquilo que a Escritura disse. Porque é exatamente isso. Às vezes nós adoecemos. E às vezes nós até mesmo morremos. Porque nos alimentamos da amargura, nos alimentamos do mal, nos alimentamos de vingança, porque nós não sabemos enxergar o nosso irmão como convém, e nós queremos ser superiores. Então, para ganhar essa batalha, você tem que perder, você tem que se acostumar a perder no seu orgulho, você tem que acostumar a perder na sua maneira de se colocar acima dos outros. Não torneis, não paga de volta. E a expressão aqui é uma expressão militar. É como se um exército viesse contra mim, e eu agora então falei assim, você veio contra mim, agora eu vou mostrar a minha força militar, e eu vou com toda a força para cima. É tornar o mal com o mal. E a única maneira de vencer o mal, é o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui, é fazendo o bem. E aqui é interessante, porque eu preciso fazer uma distinção, porque afinal de contas eu não posso amar o mal, não é verdade? Eu não posso amar o mal. Então tem que deixar ele florescer, acontecer, frutificar. E aqui eu preciso, no corpo de Cristo, aprender a distinguir entre o mal e o malfeitor. O mal eu não preciso gostar dele, mas aquele que faz o mal, eu tenho que aprender a tratá-lo de uma maneira que eu vá conquistar pelo amor aquilo que é ou que aparece na vida dessas pessoas. Então, eu tenho que fazer essa distinção. Eu tenho que me esforçar para fazer o mal, até mesmo quando alguém, para fazer o bem, até mesmo quando alguém faz o mal. Como é que você faz isso? Primeiro, você não pode evitar aquele que é hostil. Tem alguém que é hostil a você? Tem alguém que não gosta de você? Tem alguém que mostra hostilidade? Nossa vontade qual é? Olha, vamos cantar aquele hino antigo, lembra? Tu no teu cantinho e eu no meu? Você fica no seu canto, eu fico no meu, a gente não se bica, a gente não se conversa e a gente alimenta um maravilhoso amor hipócrita no meio do corpo de Cristo. Porque é isso que acontece. Aí a gente vem aqui para frente dessa mesa e quem sabe dessa história toda olha para nós e fala o quê? Hipócritas. Sabe por quê? Porque é hipocrisia mesmo. Porque nós não estamos nos esforçando para fazer o bem. Então, nós não podemos evitar a presença, nós não podemos evitar o confronto. O verso 18 diz assim, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Eu tenho que me expor. Muitas vezes eu devo evitar o confronto, eu sei disso. Mas a maioria das vezes em que a gente evita, na verdade a gente está fazendo com aquele sentimentozinho lá no coração, que é o quê? Você não me merece. Você não merece a minha presença.
Você não merece a minha graça. Você não merece o meu sorriso. Errado, irmãos. O corpo de Cristo não funciona assim. Se nós começarmos a fazer as coisas desse jeito no nosso meio, daqui a alguns anos nós vamos ser a coisa mais feia da face da terra. Mais feia. Então, a primeira coisa, não evite aqueles que são hostis. Nós precisamos ter a presença para poder nos confrontar em amor. Segunda coisa, expresse serviço e palavras de amor. Se o teu inimigo tiver com fome, faz o quê? Dá comida para ele. Você precisa aprender, nós precisamos, pelo contrário, ao invés de retribuir o mal com o mal, nós precisamos dar de beber. Se tiver sede, dá de beber. Por quê? Porque isso vai esquentar a cabeça do cara. Às vezes a gente faz de vingança, né? Acho que o apóstolo Paulo aqui estava querendo dar uma, amontoar a brasa viva na cabeça, é para queimar mesmo a cabeça desse miserável. A gente alimenta esses sentimentos. O apóstolo Paulo está dizendo, não. Amontoar brasas vivas na cabeça é tirar essa pessoa dessa zona de conforto de inimizade. Ela vai ver o bem que você faz. Ela vai ver a comida que você traz, ela vai ver a bebida, ela vai ver o bem que você está promovendo com palavras e com ações. E ela vai dizer assim, eu não posso resistir a isso. Eu não posso continuar fazendo mal. Eu não posso continuar alimentando. Pelo contrário. Por quê? Qual que é o argumento do apóstolo Paulo? O argumento é o seguinte, se essa pessoa não mudar o coração dela, não se preocupe. Primeiro, você não está sendo humilhado. Segundo, você não está sendo envergonhado. Terceiro, Deus é vingador. Se Deus não usar a sua ação de bem sobre a vida do outro para mudar o coração dele, pode deixar que Deus dá conta. O seu sentimento é que não pode prevalecer o sentimento de fazer o mal. Por isso ele diz, não te deixes vencer do mal, vence o mal com o bem. Eu quero que você pare e reflita na sua vida como é que isso funciona. Nas suas relações familiares, na sua casa, na sua igreja. Sabe por que isso é possível, queridos? Isso é possível por causa do Evangelho. Se você acha que tem um irmão ruim, difícil, complicado, pensa na paciência de Deus com você. Pensa na paciência de Deus com você. Porque a nossa tendência é de pensar melhor de nós mesmos. Não. Espera aí, Deus. Eu sou melhor que o fulano, sou melhor que o cicrano, sou melhor que esse inimigo, sou melhor que esse irmão chato, sou melhor que esse irmão difícil. E a realidade, queridos, é que eu e você não somos melhores. Quando a gente se julga melhor, sabe o que acontece? A gente deixa o mal vencer. É por isso que nós precisamos desse evangelho, nós precisamos ter esse julgamento sóbrio, nós precisamos lembra de Romanos 12, verso 1, eu preciso entregar a minha vida como um sacrifício agradável a Deus, é sacrifício mesmo. Nós vamos precisar aprender a viver como o corpo de Cristo, aproveitando a alta temporada e a baixa temporada. A hora boa e a hora ruim. Não é isso que a gente fala nos votos de casamento? Ora, nosso pacto aqui é um casamento. Ou você vai se divorciar do corpo de Cristo?
Deus, é o seguinte, eu amo Jesus, mas eu odeio a noiva dele. Então estou fora. Esse é o famoso fenômeno do desigrejado. Estou fora, não quero saber. Esse pessoal aí é tudo hipócrita. A gente acha que quando a gente precisa amar o outro dessa maneira, esse amor sacrificial nos prejudica. Sabe por quê? Porque o mundo pensa assim, a cultura pensa assim. A cultura vai dizer assim, não, esse marido aí não te ama tanto, essa esposa, larga dele, larga dela, cai fora. Para que você está aí sofrendo? Não é? É assim que a gente ouve por todos os lados. Não te deixes vencer do mal. Quando você olhar para o seu irmão, quando você olhar para a sua irmã, quando você encontrar o relacionamento dos seus filhos em situações difíceis, lembre-se disso. Esforce-te para fazer aquilo que é o bem. Então, recapitulando e apontando o que a gente precisa fazer. Primeiro, nada disso é possível de ser feito sem o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você precisa entregar o seu corpo, você inteiro, tudo que você é, para o serviço de Cristo. Tudo, queridos, tudo. Isso só acontece quando eu tenho uma mente que foi transformada. Quando eu aprendo a pensar de mim biblicamente. Quando eu aprendo a servir com alegria, não importando o que seja fazer. Quando eu faço isso por amor a Cristo e não tentando comprar bênçãos ou comprar privilégios da parte do Senhor. Então isso só é possível fazer em Cristo. E aí, então, nós vamos demonstrar amor corretamente ao próximo. Tem um irmão difícil? Tem um irmão complicado? Demonstre esse amor firme, sem hipocrisia, em atos de amor, em serviço e hospitalidade. Isso vai exigir de nós convivência, isso vai exigir de nós nos humilharmos. Não tem outro jeito. O corpo de Cristo não tem outro caminho. E finalmente, se você não conseguiu fazer a paz como precisava, lembra, você tem que fazer a paz. Você precisa perder para ganhar. Quem tem 2 filhos, quase todo mundo já passou por essa situação. Quando eles são bem novinhos, e um faz alguma coisa contra o outro, ou primos, essa é uma situação quase que genérica. Faz alguma coisa e você diz assim, pede perdão. Não peço. Apanha. Pede perdão. Não peço. Sabe por que a criança faz isso? Ela faz isso porque ela não quer perder. E você não é igualzinho? Nós somos iguaizinhos. Nós somos crianças. Nós não queremos nos ver humilhados em situação nenhuma, nem quando estamos errados. Irmão, aprende a perder para ganhar. Aprende a perder para ganhar. Busca a paz. Lembra, se você não conseguir a solução, a vingança pertence ao Senhor, você não está perdendo nada na verdade. Nós não temos nada para perder no mundo. Nós temos o céu. Deus te chamou para servir. Deus te chamou para fazer o bem. E você quer ir pregar o evangelho. Você quer fazer o bem para o outro lá na Conchinchina. E não consegue fazer aqui dentro. Não funciona. Nós vamos nos aproximar da mesa do Senhor agora. E a grande questão é como nós vamos fazer isso. Então, pastor, eu só posso
me aproximar da mesa do Senhor se eu não tiver nenhum probleminha, se ninguém estiver bravo comigo, se eu não tiver nenhum inimigo. Não. Sabe por quê? Senão você nunca ia tomar essa ceia. Mas pastor, o que vai me livrar de tomar essa ceia com hipocrisia? A disposição do seu coração diante do Senhor de fazer todas as coisas que a palavra dele te ordena, de praticar esse amor como ele deve ser praticado, porque isso vai fazer com que os outros nos olhem e digam: esse povo, ele vive um amor que é sem hipocrisia.